bem-vindos a mais um PG Live. Hoje a gente está aqui para falar sobre a Pamela Anderson, uma mulher que é muito interessante, mas que por muitos anos foi ridicularizada e reduzida a um símbolo sexual. Mas nos últimos anos ela tem encontrado ali a sua voz, a sua redenção. A gente queria falar um pouco sobre isso. Já fica aqui o aviso de gatilho, porque nesse episódio a gente vai falar sobre temas sensíveis como violência doméstica, agressão sexual e pornô de vingança. Eu sou a Michelle Nunes, sou a gerente de conteúdo aqui da Playground e estou aqui com a nossa equipe maravilhosa. Por favor, se apresentem, amigas. Oi, eu sou Juliana, sou roteirista e storyteller da Playground. Estou muito feliz de estar nessa live. Oi, eu sou a Tatiana, eu sou gerente de estratégia aqui da Playground e também estou muito feliz de estar aqui. Bom, eu queria começar esse assunto que é super, super interessante, que a gente gosta muito de falar, a gente tem falado bastante aqui entre nós sobre isso. E eu queria começar com uma pergunta, eu queria saber de vocês qual a primeira memória que vocês têm da Pamela Anderson, qual a impressão que vocês tiveram dela nesse começo e como isso foi evoluindo com os anos. Nossa, eu acho que eu não tenho uma memória assim da Pamela Anderson, mas a mais antiga que eu tenho é Baywatch. Acho que é a mais marcante mesmo, o macacão vermelho, mas eu lembro muito de muitos memes, assim, e acho que talvez em algum clipe do Eminem, em alguma sketch do SNL, sabe? Eu tinha ela como essa figura caricata mesmo, então acho que em algum momento ela entrou num círculo ali de loiras estereotipadas, que só depois eu fui entender que não eram quem a mídia mostrava ser. Então, acho que eu só passei a enxergar ela agora mesmo, que eu vi o documentário em que ela fala sobre a vida dela. Mas antes ela estava nesse combo de loiras estereotipadas. Engraçado, eu tive TV a cabo muito cedo, assim, em casa. Meus pais e meus avós tinham desde muito cedo. Então, eu assistia Baywatch desde sempre, assim. Eu acompanhava e adorava a série. E eu adorava o personagem dela. Porque ela era toda boazinha e ela era super, tipo, hippiezinha, adorava ajudar os outros e tudo mais. Então eu achava ela muito fofa, e só depois, com o tempo, quando a gente acompanhava, tipo, Hollywood Story, e esses programas, assim, mais polêmicos, que eu ouvi falar da fita, e aos poucos, assim, também com programas como Saturday Night Live, que eu começo a ouvir falar da fama dela. Mas a minha primeira impressão dela foi dela ser muito fofa, porque a personagem dela no Baywatch, e eu assistia muito nova, então não pegava as nuances cruéis e malvadas de Baywatch, que era tipo assistindo mudo. Então eu achava muito legal, assim, foi um programa muito malhação para mim. Caramba, que interessante isso. E é engraçado que a Gil falou um negócio que, para mim, não tem exatamente uma primeira memória específica de quando a primeira vez que eu ouvi falar da Pamela era tipo Michael Jackson e Madonna, que para mim sempre existiram no universo. Não tem tipo quando eu conheci, porque ela sempre foi uma figura muito conhecida. Mas eu tenho uma memória específica de foi quando eu entendi quem que era a Pamela Anderson na mídia, essa sexualização, que foi, acho que na terceira temporada de Friends, que o Chandler e o Joey assistem Baywatch, e eles falam que a parte que eles mais gostam é das corridas em câmera lenta, dela com maiô. Então, eu acho que isso ficou muito sedimentado na minha cabeça, como ela era sexualizada, assim. A Friends nem é até muito maldoso com ela, eles falam, mas eles tratam ela como símbolo sexual, que ela meio que sempre foi. Agora você falando, acho que foi justamente isso que eu entendi, a maldade de Baywatch, tipo, quando passa em Friends, tipo, eles assistem porque ela corre em câmera lenta e tal. E aí eu fiz a ligação, sabe, na minha cabeça, mas eu demorei, assim, porque Baywatch, e ela mesma tira muito sarro disso, tem, né, você pode ver no mudo, mas tem uns plots bem malhação mesmo, de, tipo, tratar pequenas polêmicas de, né, adolescente, assim. Então, eu gostava porque era super simples, assim. Não, e para mim tem uma coisa interessante que em Friends, a primeira vez que eu assisti dublado, e o Chandler fala, ele tá falando com a galinha dele, com o pato e com a galinha dele, e ele fala, essa é a Pamela Anderson, ela é um tipo diferente de galinha, foi essa a dublagem. No original ele fala chick, que em inglês é tipo garota, não tem uma conotação sexual, mas em português eles dublaram como ela é um tipo diferente de galinha e ficou ainda com essa camada negativa super estereotipada. Eu queria falar um pouquinho sobre a história da Pamela Anderson. Ela nasceu em 67, numa cidade super pequenininha, na ilha de Vancouver, no Canadá, que é separada da cidade de Vancouver. E a fama dela começou a carreira dela em 89, num jogo da Liga de Futebol Canadense em Vancouver, que é futebol americano, apesar de ser a Liga Canadense, não é futebol
correto que a gente joga no Brasil. E a Pamela apareceu no telão do estádio, naquelas momentos que eles tinham uma plateia, ela estava usando uma camiseta da cerveja Labatt's. E a reação da multidão foi tão positiva, eles acharam ela tão linda, maravilhosa, que a própria cerveja depois chamou ela para ser garota propaganda. E isso, logo em seguida, no próximo ano, levou ela a ser convidada para ser a capa de Playboy em outubro do mesmo ano. E em fevereiro do ano seguinte, ela foi não se diz Miss, né? Mas era tipo Miss Fevereiro da Playboy, que era tipo Centerfold, que era a grande. Que é a grande, que é o pôster que desdobrava, assim, ela já começou a posar nua naquela época. Um pouquinho sobre a infância dela, no documentário Pamela Love Story, que está disponível na Netflix, foi uma das pautas que a gente usou para essa conversa aqui. Ela fala que ela foi abusada sexualmente na infância. No documentário ela fala em 2 momentos diferentes, que foi por uma babá quando ela era bem pequena e depois por um cara adulto quando ela tinha 12 anos de idade. E no livro, a Tati leu o livro, né, Tati? Ela conta sobre um outro caso também, né? Ela conta, eu não lembro agora a idade correta, acho que eram 16 ou 17 anos, que ela tinha um namorado, e não só o namorado, mas 5 ou 6 amigos dele ao mesmo tempo abusaram dela, assim, cada um foi, né, trocando ali para abusar dela. E assim, desde muito nova, a babá começou quando ela tinha 6 anos, e ainda foi por alguns anos, e a babá disfarçava para os pais, dando presentes para ela, por muito tempo disfarçou isso, tratando ela muito bem na frente dos outros, mas escondido, falando para ela não contar para ninguém e tal. E foi muito curioso, porque a babá, ela desejava a morte da babá intencionalmente, porque ela odiava aquilo, e a babá morreu num acidente de carro. Então, o que ela já não contava por medo da babá, quando a babá morreu, ela achou que tinha matado com a mente dela. Ela fala até no documentário com a minha mente mágica. Então, o medo de criança dela intensificou. Ela falou, agora que eu não vou contar mesmo. Então, é muito horrível, né? Sim, ela fala muito sobre culpa, né? Ela é uma pessoa que sempre se culpou muito desde criança. Os pais dela, enfim, na casa dela tinha casos de violência doméstica do pai contra a mãe. Eles descrevem, e depois a gente vai ver isso se refletir na história dela de adulta, mas os pais descrevem como eles eram tão apaixonados que a paixão gerava essa agressão física, assim. Então, ela sempre teve, desde criança, essa justificativa, muito entre aspas, da violência doméstica com essa lenda de que era porque tinha muita paixão ali. Então, é um negócio que sempre teve muito associado com a imagem dela desde criança e que ela refletiu depois em todos os relacionamentos que ela teve depois de adulta também. Ela faz essa ligação, como se você não pudesse ter uma paixão explosiva se ela não estiver ligada à violência de alguma forma. E como se fosse uma validação, né? Se ele é muito violento, muito ciumento, é porque ele me ama muito, e é um negócio que é super tóxico de você passar adiante na sua vida. E é muito engraçado porque ela conversa com a mãe dela ainda tem essas opiniões no documentário, então é um negócio que você vê, assim, um reforço desse pensamento negativo na vida dela. Mas ao mesmo tempo, desculpa interromper-me. Imagina. Mas ao mesmo tempo você vê que todas as vezes que ela teve um relacionamento que partiu para violência, ela botou um basta, todas as vezes, assim, ela nunca estendeu isso por muito tempo. Então ela sabe sim que a violência é inadmissível dentro de um relacionamento, mas ela acaba sempre entrando em relacionamentos que vão para esse lado. O padrão se repete, né? Então, eu queria falar um pouquinho sobre a carreira dela. Assim que ela começou a posar na Playboy, ela acabou virando, assim, a queridinha da Playboy. O relacionamento dela com a Playboy, a gente fala um pouco sobre isso também. Mas o fato dela ter virado esse sex symbol na Playboy deu a ela também o papel de CJ, que a Tati já falou sobre Baywatch, que aqui no Brasil era com o famoso nome SOS Malibu. E esse papel dela transforma ela num dos rostos mais conhecidos no mundo inteiro. Assim, a gente subestima muito a fama da Pamela Anderson. Eu acho que não dá nem para comparar ela com figuras que são hoje talvez mais famosas que ela, por exemplo, sei lá, Kim Kardashian, porque era uma maneira de disseminação de imagem muito antes da internet. Então, assim, ela era famosa numa época que era muito difícil ser famoso. Ela era, assim, se você fosse no interior do Brasil, aqui, as pessoas sabiam quem que era a Pamela Anderson, as pessoas tinham a foto dela na parede. Então, assim, ela era uma pessoa muito famosa, ela tinha uma carreira muito promissora pela frente, e a gente fala também sobre como isso foi afetado por essa imagem da sexualização dela e sobre o vazamento da fita também, um pouco no futuro. Mas eu queria também
falar um pouco com vocês sobre como essa sexualização da Pamela Anderson, como ela acabou usando essa sexualização a favor dela, quando ela começou a usar para Playboy também e durante toda a carreira dela, né? É muito engraçado que depois de todo esse histórico problemático da infância e começo da adolescência dela, ela narra tanto no documentário quanto no livro que posar nua para ela foi uma libertação. Ela tinha um controle do próprio corpo, ela mostrava o que ela queria, como ela queria. Então, mesmo sendo dirigida na fotografia, mesmo falando, não, mas você vai posar nua, para ela aquilo era muito libertador. Ela fala da primeira vez que ela posou nua como se ela tivesse pulado de um precipício. Para ela foi uma liberdade absurda. Então, apesar de muitas pessoas verem posar nua como uma coisa negativa, né, uma sexualização negativa para as mulheres, para ela aquilo é extremamente positivo. E eu acho que é por isso que ela tem um amor muito grande pela Playboy como instituição. Ela adora o Hugh Hefner muito, ela vê a mansão Playboy como a casa dela, que ela leva os filhos na Páscoa, que o filho depois mais velho, ela arranja um jeito dele ficar na mansão Playboy até em outros países para ele se sentir acolhido. Então, assim, é a casa dela, ela se sente super à vontade lá. Eu acho que a gente tem muito ainda esse estigma na sociedade de que toda nudez será castigada, né? Toda nudez feminina, principalmente, precisa ser punida. No Instagram, a gente ainda é muito vetada de postar qualquer mamilo, assim, mamilos polêmicos, mas muitas mulheres têm a nudez como uma força mesmo, como uma expressão de liberdade, algo que é muito importante para elas, e até hoje ainda são julgadas, né? Então, ela foi julgada naquela época, a Playboy foi extinta, mas as coisas continuam no mesmo patamar, ainda é difícil. Se ela postar uma foto nua hoje, ela ainda vai ser rechaçada, então quanto que mudou, né? Não mudou muito. Ela narra até, no livro, ela narra, isso é meio spoiler para o resto do papo, mas ela narra que ela conversou com a mãe do Julian Assange, que é uma pessoa com quem ela se relacionou e teve, né, tem uma admiração muito grande, e ela meio que aconselhou, você não devia postar tantas fotos nuas e sensuais no seu Instagram, e ela, tipo, falou, eu ouvi, mas, tipo, sabe? E eu acho que passa muito por isso também, eu acho que para uma pessoa que foi tão sexualizada e abusada na infância, eu acho que ela, em algum momento, eu acho que ela se tocou de que a sexualização ia estar na vida dela o tempo inteiro, e quando ela começou a posar nua por conta própria, escolhendo quais fotos iam ser publicadas, conversando com a diretora criativa, que era uma fotógrafa, um dos primeiros ensaios sobre uma mulher que produziu na Playboy, conversando com a fotógrafa, entendendo qual era o limite dela ali, assim, eu não estou de nenhuma maneira defendendo a Playboy, que a gente sabe que tem problemas seríssimos, inclusive o Hugh Hefner, não é a experiência de todas as mulheres que posaram pela Playboy, esse nível de controle, mas a Pamela Anderson parece que ela tinha esse relacionamento especial mesmo, ela era bastante ouvida e respeitada ali no meio, ela pousou acho que dezenas de vezes para Playboy, e o fato dela ter controle sobre isso, eu acho que abriu um novo universo para ela, que assim, a minha sexualidade é muito poderosa, isso ela viu desde pequena, assim, que era basicamente o que todo mundo enxergava nela, e agora eu consigo controlar isso, é um negócio que... E não só isso, mas assim, rendeu dinheiro para ela saiu de uma cidade muito pequena, de uma família que tinha muita dificuldade financeira, a mãe dela se mudava muito por causa desse problema do pai, que o pai agredia a mãe, né, acho que o que a gente tem de registro é que ele agredia a mãe dela, e eles se mudavam para motéis, e ela ficava em lugares... E de repente ela começou a ver uma fortuna se formando ali, as pessoas respeitando ela nos lugares, justamente por causa disso. Então, você consegue entender a problematização, mas você também consegue entender que era um relacionamento, assim... que para ela acabou usando a favor dela também, né? Ela se apropriou de algo que seria apropriado por outras pessoas, que é a própria beleza dela. De alguma forma, iam explorar. Então, ela explorou primeiro. E é o que muitas mulheres ainda fazem e ainda são julgadas, né? E depois, assim, ela perdeu o controle disso em um certo momento, né? Que foi quando a carreira dela desandou. Mas em 2008 também eu tive uma polêmica muito grande, porque ela fez um striptease durante o aniversário de 82 anos do Hugh Hefner. E ela era uma mulher um pouco mais velha nessa época, mais velha, né? Tipo, a gente está dizendo aqui num padrão social. E ela causou polêmica, porque ele já era uma figura controversa, já tinha muitas mulheres da Playboy que estavam falando, denunciando abusos que aconteceram na época da casa da mansão das coelhinhas lá. E a Tati estava mencionando que, inclusive, ela era tão favorita que ela tinha até uma rivalidade, né,
Sim, ela conta muito no livro que muitas meninas, quando viajavam, né, ou saíam na mansão Playboy, saíam um pouco daquela exclusividade da mansão, aproveitavam para sair com outros homens ricos e ganhar uma graninha por fora. E ela ficou conhecida como o dedo duro pro Hefner, né? Então ela contava para ele que estavam rolando essas coisas e ele, lógico, não curtia. Então muitas playmates ficavam muito bravas com ela porque ela dedurava todo o esquema e outras até admiravam muito por ela ser tão querida na casa, assim, né? Na mansão. Então tem um pouco disso, assim, de algumas playmates serem contra ela, porque ela não deixava elas fazerem o próprio esquema e ganhar dinheiro por fora, mas tem também o lado de que tinha muitos playmates que entravam na mansão já tipo, nossa, a Pamela é maravilhosa. E é um contraste muito engraçado, assim. Além de que quando ela mesma narra a entrada dela na mansão, e ela narra isso até hoje, ela não se acha bonita. Ela não se acha nada demais. Ela se acha feia. É muito bizarro a gente aqui conversando, tipo, falando, nossa, Pamela Anderson se acha feia. Tipo. Exatamente, para vocês verem, né? Inclusive, ela colocou silicone porque ela chegou na mansão da Playboy e todo mundo tinha o peito grande, ela não tinha o peito grande. E, gente, eu acho que essa cirurgia do silicone dela, acho que deve ter sido uma das cirurgias plásticas mais controversas da história. Tipo, você vê ela depois dando entrevistas, todo mundo só quer saber quantos ml tem em cada peito dela, todo mundo só quer saber qual é o tamanho do sutiã dela. E muita gente reduz ela dizendo que ela não teria a fama que ela teve se ela tivesse seios menores. E também é um contraste um pouco com o estereótipo que ela adotou para a carreira dela, que é esse ingênuo, né? A menina vulnerável, inocente, a loira aquela de olhos grandes e que acredita em todo mundo, e que é um pouco que a gente vê também, que reflete na personalidade dela, mesmo quando ela está dando entrevistas para o documentário, ela tem esses olhos arregalados de acreditar em todo mundo, de ter uma certa inocência. E aí ela, de repente, coloca um silicone, tem um peitão, e fica aquela dicotomia, tipo assim, aquele contraste que é tão explorado também pela indústria do sexo, que eles buscam muito essa energia problemática da mulher, que é super sensual, super sexualizada, mas que, eu não sei que eu tô sendo tão sexual nesse momento, assim, vocês estão me achando bonita, eu não me imagino bonita, que eu até acredito que ela tenha essas inseguranças, porque mulher não tem, né? Mas também é um negócio que era valorizado, você dizer que, eu não me achava bonita, é um negócio que as pessoas querem escutar, né? Que as mulheres não se acham bonitas, né? Foi uma das piadas que teve mais barulho no roast do Comedy Central, que teve ela como convidada principal, que o Tommy Lee foi um dos convidados para zoá-la, o ex-marido dela, e ele falou, hoje a Pamela tá fazendo 38 anos e os peitos dela estão fazendo 14. Tipo, e foi o que a galera mais deu risada. E eu acho que a gente já pode falar um pouco sobre a relação dela com o Tommy Lee, né? O Tommy Lee, baterista do Motley Crue, ele conheceu ela através das vezes que ela posou para Playboy, e ele ficou um pouco obcecado por ela, começou a ligar para ela, mandar cartinha para ela, falar que queria se encontrar com ela, e ela tava meio, gente, quem que é esse cara, sabe? E aí um dia ela foi para o México para trabalhar, para fazer um ensaio fotográfico, e ele simplesmente pegou o avião e foi para o México também. Porque assim, gente, já começa problemático esse relacionamento, né? Vamos conversar, vamos confessar, porque ela tava falando não para ele, ele foi seguindo ela. E aí lá no México eles foram para uma boate, para uma balada. Não. Na real, a história é mais engraçada, na verdade. Eles estavam numa mesma balada. A balada ela é co-dona da balada, em Malibu. E ela manda shots para todos os VIPs da balada. Porque ela é dona, ela e uns amigos são donos. Ela, manda um shot para todo mundo. E o Tommy Lee entende que ela mandou só para ele. Claro. Então ele vai até ela, tipo, você me mandou um shot. Foi o shot de lambe a cara dela. E ele, tipo, lambe a cara dela, tipo, achando o máximo. E aí ela, tipo, entra na brincadeira, lambe a cara de uma amiga, e eles começam a conversar e tal. E ele ficou obcecado por ela. E aí ela fala, mas eu não posso sair com você, porque eu vou pra Cancún, a trabalho, né? Ele falou, você vai pra Cancún? E aí ele liga pra todos os hotéis em Cancún até encontrar com ela. Tipo, gente, que loucura. Gente, corram.
Mas enfim, ele acaba conseguindo encontrar ela, eles se conhecem, tem um relacionamento explosivo de 5 dias, e no fim desses 5 dias eles simplesmente se casam, falando, vamos casar? Vamos casar. E ela se casa de biquíni branco, foi o vestido de casamento dela. Então, assim, a vida toda da Pamela Anderson, ela acaba sendo um grande estereótipo, gente. É uma maluquice a vida dela, é uma maluquice. Assim, parece que é completa ficção. E se fosse ficção, a gente ia achar que era mentira, porque, assim, é completamente inacreditável. Mas é inacreditável que esse casamento tenha durado até, porque parecia aqueles casamentos que acabariam em um mês. Eles acabaram de se conhecer, não sabiam nada um do outro, mas Sim. eles de fato se gostavam, é muito estranho. E esse é um negócio que a gente vai conversar bastante, porque é um relacionamento extremamente problemático, extremamente abusivo, mas claramente, assim, em vários momentos, ela mesma descreve como o grande amor da vida dela foi o Tommy Lee, a grande paixão da vida dela. Ela fala que depois teve vários relacionamentos, se casou 1 bilhão de vezes depois, mas o Tommy Lee sempre foi o cara, o homem da vida dela. Ela sempre fala sobre isso. E o que é muito complexo, porque logo no começo do relacionamento deles, assim, começo do relacionamento a gente pode, começo do casamento, né? Porque o relacionamento deles foi 5 dias. Mas ela já estava no Baywatch e ela conta que teve um dia que ela não contou para ele, mas a personagem dela beijava um cara e ele ficou sabendo, teve um ataque de fúria, quebrou o camarim dela. E os próprios produtores já deram várias entrevistas dizendo que quando o Tommy Lee estava no set, eles tinham que mudar o roteiro da série para ela não falar nada que pudesse causar uma crise de ciúme neles. O que, assim, começou a prejudicar muito a carreira delas. A galera começou já a olhar para a Pamela como um problema dentro do set de Baywatch. Se ela vier com o marido, a gente não pode mais fazer isso. E aí, ela ficou grávida, ela teve 2 filhos, e, assim, o relato de violência mais famoso entre os dois que ela conta é quando ela estava... O segundo filho dela era um bebê, e o primeiro filho dela, acho que tinha uns 2 anos de idade... ele agrediu ela numa crise de ciúmes com as crianças. Ele falava que ela não dava mais moral para ele, não dava mais bola para ele, que agora ele tinha que competir com os 2 filhos dele pela atenção dela, e ele achava isso um absurdo, e ele agrediu ela fisicamente. Ela ligou para a polícia, e ele chegou a ser preso, ele ficou 6 meses preso. Eu queria falar um pouquinho também sobre a coragem dela nesse momento, que vocês comentassem. Eu acho que é um grande clássico o marido que invade o set para... bater na esposa, tipo, isso aconteceu com a Marilyn e o Joe DiMaggio, aconteceu com a Brittany Murphy, o marido dela que também faleceu. Acontece muito mais do que a gente imagina, eu acredito. E ela teve, sim, muita coragem de, na primeira agressão física, ela já colocou um basta, já denunciou, já ligou, e ao mesmo tempo ela foi... que mais? Assim, ela descreve tanto no documentário quanto no livro, assim, que, tipo, as pessoas também acham que, porque ela é uma lourinha burra, não sei o quê, então ela é, tipo, sabe, uma dama pronta para ser salva, e não é, ela sabe o lugar dela também, então ela não vai aturar. Isso é muito verdade. Durante toda a carreira dela. Isso acontece em todos os casamentos dela, inclusive, toda vez que ela se sente ameaçada, ela bota o cara para fora, não tá nem aí, e, tipo, aconteceram quase todos, infelizmente, mas, assim, o Kid Rock, com quem ela casa mais tarde, briga com ela e chama ela de vários nomes porque ela participou do filme Borat, e ela não contou para ele, assim, só tinham 3 pessoas que sabiam do roteiro de Borat, né, sabiam as coisas que iam acontecer e iam ser improvisadas, que eram o próprio Sacha Baron Cohen, a segunda pessoa que participa, que eu não lembro o nome, com ele, que faz o papel do assistente dele, e ela, só eles sabiam. E ela não contou pro Kid Rock, e num screening, quando ela aparece, ele fica revoltadíssimo, chama ela de puta pra baixo, e aí ela, então tá bom, vai embora. E só reforçando que Borat era para ser um pseudo-documentário. Muita gente, por muitos anos, não entendia direito a linha entre uma coisa roteirizada e uma coisa... Porque parece que ela não participa do filme, parece que eles invadem o lançamento do livro dela, uma coisa assim. Ela lançou 2 livros fictícios, né, de 2 histórias, e eles invadem uma assinatura de livros dela, e por muito tempo, muita gente achou que ela não sabia da piada. Ela sabia, ela autorizou, ela achou super engraçado, porque ela é muito inteligente e ela tem um humor muito bom, assim, muito bom mesmo. Sim, eu queria falar um pouco sobre isso também, sobre o humor dela, a maneira como ela lida com esses problemas da vida dela, mas só para voltar um pouquinho no assunto que eu tinha levantado sobre o casamento dela, foi muito corajoso da parte dela denunciar ele e realmente
até o final com isso, porque depois ele pagou fiança, saiu, mas ele foi condenado a 6 meses, ele continuou na cadeia e ele mandava muitas cartas para ela, e ela continuou muito firme nessa questão do divórcio. Depois eles retomaram o relacionamento e ficou indo e voltando algumas vezes, mas o fato de que ela denunciou ele, e ela estava com um bebê recém-nascido, viu ele na cadeia, ela conta no documentário que foi muito difícil para ela, porque ela veio de um lar que era um lar quebrado, que o pai dela tinha... E ela, é um negócio que ela não queria, ela queria muito manter a família dela, que o pai dos filhos dela fosse marido dela para sempre, e era um negócio que ela queria muito essa imagem estereotipada de lar, assim, que ela não teve, né, quando ela era criança. Sim, é muito dolorido essa coisa de, tipo, nossa, eu não estou com o pai dos meus filhos. Tipo, ela tenta várias vezes, e ela conta várias vezes no livro das escapadas que ela dava para encontrar com ele, mesmo logo depois que ele saiu da cadeia, e várias vezes na história deles. Eles voltam a ficar juntos por um tempo, mas ela sabe que não é bem assim. Inclusive, recentemente, ela meio que mandou uma mensagem de texto para ele, tipo, ai, você vai ser sempre o amor da minha vida, tal, não sei o que, somos nós contra o mundo, tal. E ele tá casado com uma influenciadora agora, e foi a influenciadora que expôs, mas... Nossa, que situação, gente, que situação. Mas assim, eles têm uma relação ótima, eles têm uma relação muito boa até hoje, ele entendeu até que ele foi preso, sabe? Então, por mais problemático que ele seja, ele também gosta muito dela. Cara, eu acho muito... esse negócio que me deixa um pouco agoniada, acho muito bizarro isso, até porque depois que ele foi preso, ele deu uma entrevista falando que estava tentando retomar o relacionamento com ela, e ele dá entrevista, ele fala, mas eu não bati nela, eu nunca bati nela. Quando você agarra uma mulher, sacode uma mulher, isso não é bater. O que, tipo, já é um absurdo por si só, mas de fato ele espancou ela tinha vários hematomas, ela acho que perdeu uma unha. Uhum. Ela sangrou e perdeu uma unha. Então foi um negócio assim, foi uma violência muito, muito pesada que cometeu contra ela. Então, assim, o relacionamento, gente, relacionamentos são muito complexos, assim, o fato dela ainda enxergar nele e o fato dele ser pai dos filhos dela, os filhos dela têm um relacionamento bom com o pai, é um negócio, assim, extremamente complexo, assim, e tem, no meio dessa história toda, tem vício em drogas e em álcool também envolvido, então, assim... É uma pauta muito espinhenta. Vários panos foram passados aí. Não, ela no livro mesmo, ela passa um panaço para ele, porque ela fala, eu ouvi de amigos dele que ele estava tomando esteroides nessa época e não me contou, então vai ver foi por isso. Tipo, não, amiga, ele te agrediu. Ela tenta muito justificar em vários momentos. Inclusive, quando ela fala sobre esse tema... eu acho que essa live vai longe ainda um pouco. A gente nem chegou ainda na hora da VHS vazada, né? Da VHS. Mas quando ela fala sobre esse tema, ela mesma meio que justifica o que aconteceu, dizendo assim, quando ele me agrediu, eu nunca tinha falado com ele daquele jeito. Tipo, como se ela tivesse alguma culpa. E é muito maluco, porque eu acho que quando ela dá entrevista, quando ela fala sobre tudo que aconteceu com ela tem uma noção da realidade muito forte, assim, ela sabe que ela foi vitimizada e que ela não tinha condições de falar muito sobre isso na época, porque isso ia piorar a situação, então ela era muito centrada nesse aspecto, mas hoje em dia ela faz uma análise muito, muito madura sobre tudo isso que aconteceu. Acho que com a exceção do relacionamento dela com o Tommy Lee, que ainda é um ponto muito, muito sensível para ela, né? Mas eu queria falar um pouco sobre a famosa fita VHS. Primeiro, só registrando que assim, a Pamela, no documentário a gente vê isso, a vida inteira dela, ela registrou a vida dela nos mínimos detalhes. Desde criança, ela tinha um diário contando tudo que ela fazia todos os dias da vida dela. Isso é muito usado no documentário. E aí, nos anos 90, quando começou a se popularizar a câmera de uso pessoal com VHS, ela e o Tommy Lee, eles começaram a registrar tudo na vida deles, tudo mesmo. Tipo, qualquer coisa que ela conta que aconteceu com ela nos anos 90, tem um vídeo disso. Ela gravava eles conversando, eles almoçando, eles no restaurante, eles na rua, ela grava os paparazzi seguindo ela grava tudo, ela tem isso registrado assim, nos mínimos detalhes. E algumas dessas fitas tinham momentos de intimidade dos dois, inclusive o relacionamento sexual deles, eles captavam isso também, uma fita pessoal. E o Tommy Lee guardava isso dentro de um cofre que ele tinha na casa dele. Em algum momento esse cofre foi roubado. E essa fita, ela ficou 2 anos desaparecida, assim. E aí, a partir do momento que ela começou a ser comercializada na internet, foi um estouro, assim. A Rolling Stone define como o artefato roubado de um famoso
mais infame da história, que mais rendeu. E eles também descrevem isso como um vídeo caseiro de 54 minutos, em que só 8 desses minutos eram sexuais, assim, então não foi um vídeo que foi gravado para ser uma sextape deles, foi um vídeo que foi gravado para registrar uma viagem inteira, e entre os momentos da viagem tinha sexo. E tinha outros vídeos também, acabou que ficou vazado para mídia, foi um compilado de vários trechos de sexo que eles fizeram em várias fitas diferentes. E eu acho que, assim, muita gente, por muitos anos, acusou eles de terem vazado propositalmente essa fita para impulsionar a carreira deles, o que é um completo absurdo, porque isso destruiu a carreira da Pamela Anderson, mas muita gente não acredita na versão deles, assim, até que, acho que uns anos atrás, o próprio ladrão da fita deu uma entrevista para a Rolling Stones, ele disse que como ele fez isso, que foi ele e tal. A Pamela Anderson não dá muito crédito para ele, ela ainda considera isso como um caso não resolvido, mas ele conta que ele era um cara que trabalhava para eles e que ele não gostava do Tommy Lee, e ele roubou a fita o cofre como uma vingança, achando que tinha dinheiro, e no final tinha essa fita que ele acabou ganhando muito dinheiro com ela, né? E quem assistiu, e eu acho que não só eu, mas todas nós recomendamos muito a Tommy, apesar da própria Pamela não ter assistido e não querer assistir. Eu acho que é uma boa série, eu acho que ela é muito bem feita, e ela tá muito do lado da Pamela, no geral. E o elenco tá muito bem caracterizado, a gente até brincou que você busca fotos dela na internet e você não sabe se é a atriz ou se é a Pamela mesmo, porque tá muito bem caracterizado. E o Sebastian só registrando aqui quem a Lily James, que interpreta a Pamela. A Lily James, eu não conseguia lembrar o nome dela. E o Sebastian Stan, que é o Tommy Lee. E aí vocês estão vendo na tela a imagem do cara que roubou a fita, que é o Seth Rogen. Ele interpreta o Randy Gaultier. Randy Gaultier, que diz que foi quem roubou. E basicamente a história, tipo, ele estava ajudando numa reforma, na mudança na casa do Tommy Lee. O Tommy Lee se recusou a pagar, e aí ele foi lá e falou, então vou roubar o cofre dele, vou pegar meu pagamento de qualquer jeito. O próprio Tommy Lee também duvida dessa história, porque eles falam, o cofre tinha o tamanho de uma geladeira e o peso muito superior a isso, então não e o cara diz que roubou sozinho, ele fala que ele foi lá sozinho, como se fosse um filme de Hollywood, e roubou lá. É muito difícil a história dele. E assim, na própria matéria da Rolling Stone, ele fala que também ele só se ferrou com essa história, na real, porque ele não conseguiu distribuir, e tipo, uma vez que você faz uma cópia, outras pessoas fazem cópias, então também não é dizer que ele ganhou muita grana com isso, ele acabou devendo para um outro cara, e acabou se ferrando muito na vida. Mas assim, karma, né? Não se ferrou tanto quanto ela, né? Então... não, com certeza. Ele tinha muito menos a perder, né, na vida do que ela. Mas, assim, eu acho que, com certeza, ela tinha muito mais a perder. Ela tinha uma carreira que, assim, já tinha um começo sexualizado, e isso só foi todo posto à prova. Então, não adiantava falar, putz, roubaram minhas cenas aqui, porque aí as pessoas falavam, mas você fala da sua vida sexual o tempo todo. O Tommy fala da vida dele. Isso foi um tema que eu queria muito falar sobre isso, sobre como a diferença entre a maneira como isso afetou a Pamela e a maneira como isso afetou o Tommy Lee. Mas eu acho que a questão da série ela é muito sensível, assim, porque lá nos Estados Unidos é meio que terra de ninguém essa questão de liberdade de contar histórias e tal. Essa matéria foi baseada na entrevista que o Randy Gaultier deu para a Rolling Stone, então ela é meio que do ponto de vista do ladrão, mas assim, ela é uma série que ela coloca uma luz muito positiva na Pamela Anderson, mas a Pamela odiou, ela falou que se sentiu muito violada, ela falou que, olha, ela não vê nenhuma semelhança. Então, assim, é uma coisa muito sensível. E no próprio documentário, o filho fala, cara, eles fizeram de um jeito que meio que justificou... Meio justifica o ladrão, né? Tipo, como ele não pagou, como ele foi escroto com o funcionário, meio que ele merece isso, e a Pamela foi meio que um efeito colateral na história. Não, e fora que a série tá resgatando uma história que tava um pouco esquecida já, né? Tipo, já é uma história que ela lutou a vida inteira para superar e tal, e aí, de novo, traz à tona para quem não conhecia sobre a fita, agora tá conhecendo.
E uma coisa curiosa que eu acho dessa fita é o quanto ela era meio obcecada pela própria imagem, né? Porque justamente ela registrava tudo, tanto nos diários quanto nos vídeos, assim. É interessante pensar como ela tem essa quantidade de material da própria vida, assim. E é um ponto também a se analisar da personalidade dela, né? Essa mas é engraçado, é porque pelo controle da imagem. Ela lê muito. Ela lê muito e ela lê muitos escritores que falam da própria vida. Ela relata isso muito no livro. Tanto poetas quanto outros escritores famosos ou artistas famosos, pintores e tal. Ela admira muito eles. Então ela meio que tenta emular isso. Tipo, eu quero ter a minha vida registrada também. Eu quero ter cada coisinha registrada. Isso torna muito interessante o documentário dela, que acho que a gente pode falar um pouco. A gente tem um pouco mais de segurança para indicar mais o documentário dela na Netflix. Com certeza. Que é Pamela, A Love Story, que é eu acho que esse título até mostra essa questão da ingenuidade dela. Tipo, Pamela, ela enxerga essa história tão cheia de traumas como uma história de amor, assim. E é isso, assim, ela enxerga a vida dela como um grande romance, assim, uma grande poesia. Eu acho que é uma maneira muito bonita de enxergar, mas também tem um pouco de tristeza, assim. E o fato dela ter registrado tudo, dela ter fita de tudo, da vida dela inteira, torna esse documentário muito interessante, porque ela vai narrando as coisas, você vai enxergando, assim. Acho que é um dos documentários mais bem cobertos que eu já vi sobre biografia de alguém. E uma coisa interessante que é o Brandon Lee, que é o produtor desse filme, que é o filho mais velho dela, e é muito bonita essa relação dele. Eles defendem ela com unhas e dentes, assim, e eles não envergonham ela sobre a vida dela, eles não têm vergonha sobre ela ter posado nua tantas vezes, eles não culpam ela de nada, eles só apoiam ela, assim, a vida inteira. Eles são, assim, a Gil estava fazendo uma comparação com a história da Britney, assim, que é o oposto. A própria Britney usou a Pamela de exemplo quando os filhos da Britney estavam contra ela, de falar, por que você não pode ser que nem os filhos da Pamela? Então, assim, é bem... Você acha que a grande diferença é que os filhos da Pamela foram criados por ela mesmo. Então, acho e ela fez muita questão de, tipo, não tem babá, eu vou cuidar, tipo... Então, acho que ela deu uma educação para eles, assim, de impor respeito, que eles respeitassem quem ela é desde muito cedo, assim, e explicar sem censura sobre tudo que estava acontecendo. Então, ela não tinha nem alternativa, porque ela era muito famosa. E eles mesmos falam, né, que eles souberam muitas coisas pela escola e a família deles estava exposta na escola. Então, ela não teve alternativa a não ser explicar desde o início tudo que estava acontecendo. Aí, acho que por isso eles têm essa boa relação, assim. Então, e é muito bonito isso mesmo, assim, você vê eles defendendo ela, você assiste o filme, você vê ela tão vulnerável e tão vitimizada várias vezes, ela diz que não é uma vítima, mas ela foi vítima ela sofreu consequências de atos que foram praticados contra ela o tempo inteiro, e dá um confortinho, assim, você vê que ela tem dois caras que estão ali muito investidos em defender ela, e são justamente os filhos dela, é até meio emocionante isso, em muitos momentos do documentário, assim, você vê como eles estão ali para ela, mesmo ela sendo uma pessoa controversa, uma pessoa que tem questões, uma pessoa que tem coisas problemáticas na vida, eles estão ali, assim, com um apoio total para ela, isso é muito, muito bonito, muito tocante. Eu queria voltar um pouquinho e falar sobre a fita, que teve uma coisa que eu acho que assim, tem muitas coisas que são extremamente revoltantes nessa história inteira da fita, mas uma das coisas mais revoltantes é que, na época, ela era a garota da Playboy, assim. Ela tinha posado 14 vezes, tinha sido capa dezenas de vezes da Playboy, ela era o grande ganha-pão da Playboy por muitos anos, ele estava baixando as vendas, eles botavam ela, as vendas subiam de novo, e a Penthouse, que era uma revista também que era concorrente da Playboy, que era considerada uma Playboy mais vulgar, muito entre aspas, isso aí, eles queriam muito que a Pamela posasse para eles, mas ela nunca ia fazer isso, porque o Hugh Hefner, ela é arqui-inimigo lá do dono da Penthouse, que eu esqueci o nome agora, no momento. E aí, quando rolou esse vazamento do vídeo, a Penthouse foi atrás da Pamela e para dizer assim, olha, a gente tem aqui o vídeo com a gente vai publicar. Você quer fazer um contrato com a gente paga para você por essa publicação? Se você quiser, a gente paga, você assina um contrato perfeito. Se você não quiser, a gente vai publicar mesmo assim. Então, assim, foi uma das coisas mais cruéis. Horrível. Foi horrível. Ela entrou na justiça, ela
colocou um monte de advogados contra eles. No final, aconteceu um negócio que eles não podiam publicar cenas do próprio vídeo, mas eles publicaram as polaroids, que também vazaram na época, que não estavam cobertas por direitos autorais, e eles descreveram em detalhes pornográficos, assim, o que tinha em cada um desses momentos da fita, para as pessoas que não... Então, assim, eles ajudaram muito a divulgar. E essa fita meio que inaugurou a pornografia na internet de uma maneira que não existia antes. As pessoas consumiam pornografia de fitas de locadoras. E aí eles começaram a descobrir que eles podiam primeiro comprar a fita pela internet, a fita chegava na casa deles, e depois, quando começou a ter vídeo na internet que era de fácil acesso às pessoas, as pessoas podiam entrar num site que tinha um nome, acho que chamava Pamela Anderson Sex Tape, uma coisa assim. Você simplesmente entrava no site e conseguia baixar o vídeo no seu computador e assistir. Até para pessoas que trabalham com internet e o mundo digital, por muitos e muitos anos do começo da internet, era uma boa prática você colocar Pamela Anderson no seu código, porque ele era melhor ranqueado. Porque era simplesmente a parada mais fácil de achar em seu site. Porque foi a coisa mais buscada na internet por anos e anos. Ela inaugurou o SEO, amiga. Ela simplesmente era o melhor do SEO por muitos e muitos anos. Então, essa fita ela foi uma das primeiras fitas de sexo virais de celebridade, e assim, a consequência que isso teve na carreira do... Ela até fala isso, tem um pouco disso na série Pam and Tommy, mas tem também bastante no documentário, que o próprio Tommy Lee, ele falava, gente, mas assim, vazou a fita, já foi, assim, qual que é o problema? E ela teve simplesmente a carreira arruinada. As pessoas não acreditam nisso, falam, ela nunca seria nada, porque ela já era um símbolo sexual, sem entender que ela se tornou um grande símbolo sexual e uma estrela pornô considerado por muitos uma estrela pornô, que ela não era, e o que era bastante estereotipado e negativo, por causa dessa fita. Ela tinha uma carreira muito promissora, porque ela era famosa demais, assim, as pessoas esquecem disso. De como ela tinha assim, qualquer filme que tivesse a Pamela Anderson ia ser assistido no mundo inteiro. Só que a imagem dela começou a ficar tão negativa, associada com promiscuidade, apesar de, ironicamente, ser um vídeo com literalmente o marido dela, ela ficou associada com promiscuidade, como se ela fosse a pessoa mais fácil de Hollywood, assim, a pessoa... Não, ela foi se tornando uma caricatura dela mesma, né? Porque enquanto ela tinha o controle do próprio corpo, da própria nudez, era ela que sabia, que fazia narrativa, mas quando ela perdeu esse controle por conta de um roubo mesmo, de algo que não foi o que ela queria expor, ela se tornou uma caricatura de si própria na mídia. E o Tommy Lee, pelo contrário, assim, ele era um rockstar, né? Ele era o cara do Motley Crue, ele tinha essa fama de quebrar hotel, de ser controverso, e a fama que ele ficou foi ser o cara, o roqueiro com o grande membro, digamos assim, para a gente não ser uma strike aqui no Facebook, aqui na live. Que a gente não... Pegador. O grande pegador, e para ele, assim, a galera, ela conta que, tipo, a galera... na rua, batia a mão nas costas dele e falava, seu pegadorzão, tipo assim, eu vi você pelada. E com ela foi o contrário, ela era xingada, ela era cuspida, ela era, assim, mais perseguida ainda por paparazzi, e ela virou, acho que principalmente, uma grande piada na mídia. Então, por muito tempo, ela foi vítima, tipo, ela ia fazer uma entrevista, você via que ela estava claramente, fisicamente desconfortável com as perguntas que as pessoas faziam, e era assim, era completamente aberto para todo mundo, era assim, se você posou nua, por que eu não posso ver o seu vídeo pornográfico? Eu já te vi pelada na Playboy, por que eu não posso te ver pelada aqui? Se você já mostrou seus seios, por que eu não posso perguntar para você detalhes específicos sobre os seus seios? E ela sempre não aceitou, né? Não vamos dizer isso, que é um termo muito, muito pesado, mas ela sempre recebeu isso de maneira muito graciosa, assim. Você vê que ela estava incomodada, se você vê vídeos e fitas antigas disso, você vê que ela tá ali muito desconfortável, mas ela não é imbatível, ela coloca, ela se impõe ali, mas ela nunca bate de frente, porque ela sabe que é uma batalha que na época era perdida, né? É muito engraçado, né? Ela tentou. É muito engraçado que você vê aos poucos, com os anos, ela começa a reverter a conversa com ativismo. Então, tipo, só querem falar dos meus peitos e dos meus namorados. Ela fala isso até no documentário, exatamente assim. Só querem falar dos meus peitos e dos meus namorados. Então, toda vez que alguém falava alguma coisa e entrava nessa pauta, ela revertia de algum jeito. Mas vamos falar aqui sobre casaco de pele, que eu acho horrível, e tipo, tentava converter de alguma forma para falar sobre todas as pautas, e ela tem muitas pautas de ativismo, principalmente de proteção contra os animais, que ela é vegana, e ela tem uma parceria com a PETA de
milhões de anos, mas ela sempre tem, assim, defende várias e várias causas. E aos poucos tem algumas entrevistas que você vai vendo que ela vai, tipo, dando uma envergonhada, foge um pouco, mas com o passar dos anos ela vai jogando a pauta pro lado dela, assim, então é muito interessante. Mas ela tentou ir além nesse processo, né, da fita, e ela só desistiu porque ela estava grávida do segundo filho. Sim. E ela teve medo de perder o bebê porque ela já tinha tido um aborto espontâneo antes, então você vê que, assim, os filhos sempre foram uma grande prioridade na vida dela, né? Ela, de certa forma, passou um pouco por cima de si própria para tentar proteger os meninos. Então, acho que isso também reflete nessa relação que eles têm hoje em dia. E os depoimentos que fizeram, tiveram que separá-los, né, para dar depoimento, ela e o Tommy Lee, e pegaram muito pesado com ela. Ela fala várias vezes de, tipo, entrar na sala, ter um monte de advogado, né, homem, e várias fotos dela pelada, espalhadas pela mesa, claramente caras babando no canto da boca, olhando as fotos, e ela tendo que explicar sobre a vida dela e se justificar, sendo que ela não era a culpada, ela era a vítima. Ela teve a propriedade dela roubada. E ela e se hoje em dia é difícil a gente colocar na cabeça das pessoas essa diferença entre você posar nua porque você quer e você ter uma foto íntima sua vazada, e de como uma coisa não justifica a outra, uma coisa não abre espaço para outra, já é difícil hoje. Antigamente as pessoas, gente, esse era um caso dado como resolvido, tipo assim, por que a Pamela Anderson tá reclamando que as pessoas estão vendo a bunda e os peitos dela, sendo que ela posou 14 vezes para Playboy? Era essa a justificativa das pessoas, e elas não enxergavam isso como uma violação dos direitos dela, assim, e da humanidade dela, da própria humanidade dela, né? A gente ter hoje em dia uma lei como a que a Carolina Dickman conquistou no Brasil é um grande avanço comparado com o que a Pamela Anderson passou naquela época, né? E você consegue ver a evolução muito claramente com esses dois casos postos em paralelo, assim. E na época do vazamento da Carolina Dickman, eu lembro que eu trabalhava num jornal que cobria fofocas na época, e assim, na época todos os jornais de fofoca publicaram as fotos dela. Imediatamente, assim, no dia seguinte você olhava e ela estava na capa do Meia Hora com, assim, eles colocaram uma estrelinha no mamilo dela, mas assim, uma foto que você tirou para você mandar pro seu namorado. E assim, não justifica, ela podia ter tirado para qualquer coisa, para mandar no Tinder que fosse, mas ela estava tirando pro marido dela na época. E você abriu o jornal e tem uma foto sua, uma nude sua que você tirou na sua intimidade, sem uma iluminação, sem uma produção, sem nada, nunca era para vazar isso para ninguém no público. E de repente na capa de um jornal, assim. Então aqui no Brasil a gente teve esse marco, assim, e ela foi muito criticada na época, porque a galera achava que, por que você tirou foto, né? Não interessa para que era, mas por que você tirou foto? E hoje em dia acho que essa democratização do celular e da câmera, acho que tem muito mais gente que tem essa experiência de, eu tirei uma foto que eu não quero que vaze. Então tem muita gente que consegue se identificar mais com isso hoje em dia, o que as pessoas talvez não se entendessem dessa maneira também. Mas é o equivalente eletrônico, é um roubo eletrônico, é a mesma coisa que ter uma fita do seu cofre roubada. Assim. Exatamente. E eu, agora, assim, para encerrar, assim, essa história ela pode render muito, gente. A gente passou muito do tempo que a gente estava planejando para essa live, mas eu queria muito encerrar com essa questão dela finalmente estar contando a própria história da maneira que ela quer, né? E ela tá passando por essa redenção, apesar dela não ter nada que se redimir na vida dela. A Tati estava observando, quando a gente estava conversando sobre essa pauta, que ela teve esse roast, né, que é esse programa do Comedy Central, que você coloca uma figura super controversa ali, coloca várias pessoas para zoarem, como se fosse comédia, muito entre aspas, para fazerem piadas em cima dessa pessoa, e ela é meio que a exceção dessas figuras, né, Tati? Nossa, sim, porque se você olha os convidados do Comedy Central, todos os roasts que já tiveram, você tem figuras extremamente problemáticas, assim. Tem algumas que não tem tantas polêmicas envolvidas, mas no geral, assim, você tem Charlie Sheen, o Donald Trump, antes da presidência, o Rob Lowe, o Justin Bieber, o James Franco. Então, pessoas, assim, que tiveram muitas polêmicas e muitos problemas. E ela. Então, assim, primeiro que, assim, eu acho que ela foi só a segunda mulher a participar, ou a primeira mulher, e depois só teve a Roseanne Barr, que também é uma mulher extremamente problemática. E fora isso, só teve homem. Então,
por que ela tá nessa lista? É claramente por conta dessa fama e dessa fita, sabe? E, assim, a lista de convidados do roast dela incluíam amigos dela, então tem a Lady Bunny, que é uma drag queen super clássica. Courtney Love, né? Courtney Love, que é amiga dela, e no fim, no roast dela, ela mais elogia a Pam e zoa os outros do que qualquer coisa, assim. É doloroso assistir esse roast, porque assim, é horrível, eles fazem piadas horrível. muito baixas, mas quando você escuta a Courtney Love, você sente um amorzinho. E quando ela faz uma piada sobre a Pamela Anderson, ela coloca ela no meio, assim, ela nunca só zoa, assim. Ela nunca tira sarro da Pam, ela sempre tira sarro dela mesma e tira junto com a Pam, assim. Ela zoa mais o Tommy Lee do que a Pam, na real, então é muito amor, assim, dá pra ver que elas são realmente amigas. E ela reverteu todos os lucros, isso aí, ela só aceitou participar do roast porque o Comedy Central se comprometeu a dar uma doação muito grande para a causa dos animais também. $250 mil. Que é um absurdo. Quase 1 milhão aí de Mas você vê o que ela tem que se submeter para poder, né? O roast sempre termina com um convidado também zoando de volta, e a zoeira dela de volta também é muito boa. Mas realmente, assim, é 1 hora deles escrachando ela, e assim, sem dó nem piedade. De maneira extremamente machista também, né? A Sarah Silverman praticamente só fala das partes íntimas da Pam. É horrível da Sarah Silverman. É horrível. O roast é uma coisa assim, eu assisto porque eu acho muito curioso, mas você tem que esquecer a moral e assim. Porque eu não consigo muito, gente. Eu não consigo. Eu vi uns trechos assim, e daí foi muito vergonha alheia. Assim, eu vou me encolhendo. Assim, tem roasts que você fala, não é possível que isso ainda passe na TV. Assim, horrível. Mas uma coisa muito interessante de ver esse roast também é você ver como ela tem um senso de humor muito apurado, como ela é muito engraçada. Ela é uma pessoa muito. Ela faz piada dela mesma, mas ela tem muitas piadas que são empoderadoras também, dela devolver para as pessoas como se fosse um espelho, de por que você está projetando isso em mim? O que isso diz sobre você? E eu acho que isso foi muito uma defesa dela, Com e eu certeza. acho que no documentário dá para ver bem isso também. Sim. Eu acho que final... ela fazer piada de si mesma é total defesa, né? Você usar o humor como defesa, porque aí você se distancia um pouco de si próprio. E já que tá todo mundo fazendo, então vamos rir também dessa situação trágica. No final do documentário, assim, ela fala: vamos filmar eu pelada? O documentário inteiro? O que vocês acham? Vou falar pelada. Não sei Vou dar entrevista pelada, gente. E você vê que é o jeitinho dela, assim, ela é muito bem-humorada mesmo, assim. E falando em redenção, assim, já cortando a mim, a redenção dela veio no ano passado, que ela conquistou, acho que um dos papéis mais legais que você pode ter na Broadway, que foi a Roxy Hart de Chicago, que é um papel extremamente engraçado e que ela fez brilhantemente, assim, então... e aos 50 anos. Aos 50 anos, foi super elogiada, estava maravilhosa, tem alguns vazamentos aí por aí na internet de como foi, e ela estava maravilhosa. É um papel que não exige tanto de quem não sabe cantar, e mesmo assim ela cantou muito bem para quem não sabe cantar, assim. E é um papel que exige bastante de humor, né? De timing de comédia. E é um papel muito interessante porque tem paralelos com a própria vida da Pamela, né? A famosa loira burra, entre muitas aspas. Buscando fama. Exato. Né? Por muitos anos, assim, esse estereótipo de loira burra é um dos estereótipos extremamente machista que está na nossa cultura mundial e que por muitos anos, se você chegar para uma pessoa com mais de 30 anos, assim, e falar, faz uma lista de loiras burras aí, a Pamela Anderson vai estar nesse, acho que de todo mundo que tem um pouco de conhecimento, assim, dos anos 90. Então, ela é como se ela estivesse revertendo esse estereótipo e encaixaram ela também. Eu acho que a gente está numa leva de redenção dessas personas, né? Tanto da Pamela, como da Paris Hilton, da Britney. Todas elas estão tomando a narrativa para si, mostrando que elas não são esses estereótipos que todo mundo fez. Todos os abusos que elas sofreram, todas as coisas que ninguém quis prestar atenção, sabe? Essa caricatura que fizeram delas, elas estão desfazendo agora. Então, acho muito interessante a gente estar podendo conhecê-las de fato, né? As mulheres fortes, incríveis que elas são, inspiradoras, muito além dessas personas que a gente cresceu vendo sendo zoada na TV, assim. Gente. Ela lançou o livro também, o livro saiu na mesma semana do documentário dela, o livro chama Love Pamela. Não é um livro muito longo, é um livro curtinho, ela mistura muito poesia com a história dela.
Tem muito paralelo com o documentário, sim, mas é um pouco mais completo. E também, assim, dá para ver quanto ela é extremamente inteligente, ela tem referências riquíssimas, ela discute arte e história com várias pessoas famosas. Uma ela é coisa muito mais culta do que a maioria das pessoas que chamam ela de burra. Tipo, o Tommy Lee é um nada perto dela. Com certeza. Tá estabelecido. Ela é 1000 vezes mais inteligente do que ele. Ela é inteligentíssima. Gente, tem umas referências que, tipo, eu achava que eu lia bastante, mas a bichinha, olha, ela lê absurdo. Nossa. E ela conta que ela escreveu o próprio livro, ela não usou ghostwriter, ela escreve desde muito criança nos journals dela. Ela escreve muito bem. Diários. E é isso, gente, assim, esse é um assunto que me interessa muito pra gente, esse é um assunto que nós três aqui gostamos muito, que são essas mulheres que foram injustiçadas e que foram estereotipadas por muitos anos, e que a gente gosta muito de trazer para uma luz diferente, assim, que a gente gosta de comentar. E eu queria pedir que, se vocês gostaram dessa história, se vocês querem escutar mais histórias de mulheres que foram injustiçadas, que foram atacadas pela mídia, que foi criado um estereótipo sobre elas e que a história não é bem assim. Se vocês quiserem escutar mais sobre isso, por favor, deixa um like aqui, deixa um comentário e comenta aqui quem mais vocês querem escutar histórias. Eu sei que a Gil gosta muito de falar sobre Britney Spears e que a gente tem muita vontade de fazer um episódio sobre a Britney. E então, comenta aqui, fala se você gostou e dependendo do que vocês trouxerem aí, pode ser o tema da nossa próxima live. Eu queria agradecer muito obrigada, Tati, muito obrigada, Gil, por estarem aqui, por contar essa história que a gente gosta tanto de falar. É um assunto que a gente fala horas sozinhas e trazer para uma estrutura de pauta, com fontes, com referências, foi muito prazeroso também, né? Foi incrível, eu amei. E realmente é um assunto que, nossa, se deixar, a gente fica aqui 3 horas falando, porque dá para puxar vários e vários temas da vida dessa mulher e tal. Mas eu amei. Obrigada a você, Mi. Obrigada, Mi. Obrigada, Gil. Eu posso realmente ficar aqui 5 horas falando da vida da Pamela. Ela é maravilhosa e muito obrigada. E espero que a gente tenha mais chances de falar de outras mulheres inspiradoras aqui. É isso. E assim, gente, vai depender de vocês. Deem like, comentem, compartilhem. Se vocês... Conta aqui o que vocês achavam da Pamela Anderson, se vocês se surpreenderam com essa história verdadeira dela por trás da fama. E assim, se vocês quiserem, a gente pode transformar isso num podcast, de explorar mais esses temas, trazer mais detalhes, que a gente sabe que vocês curtem também. Muito obrigada, esse foi mais um PG Live e daqui a pouco tem mais, gente. Fiquem ligados aqui no nosso feed. Beijo!